Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Assembleia, FM Assembleia, todos os internautas, todos os presentes nessa casa, deputados, caro presidente. Eu queria fazer um registro nessa manhã sobre a palestra que aconteceu no Complexo de Comissões dessa casa sobre o combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Novamente, trazemos esse assunto aqui à pauta, porque entendemos que é necessário quebrar o silêncio, vencer com o tabu ainda de se falar sobre certos assuntos e que devemos estar mobilizados, sim, para o enfrentamento dessas violências. Infelizmente, no Ceará, com 245 ocorrências, o abuso sexual foi a prática mais registrada por meio de denúncias no Disque 100, no primeiro semestre de 2018, o que é equivalente a 75% das denúncias registradas. Nós recebemos nessa manhã, nessa palestra, a psicóloga Helena Damasceno, da Associação dos Voluntários do Hospital São José. Além de ser psicóloga clínica, ela atua também como palestrante e supervisora clínica. Ela é autora do livro Pele de Cristal, obra que narra a superação da violência sexual. Trata-se de um rico relato subjetivo de sua experiência pessoal, seus caminhos e sobressaltos na jornada de reconstrução da própria vida. Helena é ainda coautora do livro relatório Os 7 Sentimentos Capitais, que é uma pesquisa sobre exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. Também recebemos a Mônica Mota, autora do livro Tom, Elise e Chico, que é uma publicação que conta a história de 3 macaquinhos irmãos que sofrem abuso sexual. Perdem, então, a alegria de viver. A Mônica é escritora e abordou de forma bem didática e educativa esse problema. Inclusive, a Mônica está aqui no hall de entrada do plenário, fazendo a divulgação desse importante trabalho. O livro Tom, Elise e Chico é um livro que tem as ilustrações da Lia Brito. Então, é um livro que, pelas ilustrações, já nos toca muito, já nos dá o entendimento. E a gente precisa de instrumentos, de ferramentas para falar para os pequenos, porque eu defendo que a gente precisa de uma educação que leve a possibilidade de prevenção para as nossas crianças. E a gente precisa de mais instrumentos e ferramentas que possam ser utilizadas. Então, o talento da Lia Brito, né, que fez as ilustrações de uma forma bem leve, para atrair a atenção das crianças, e, dessa forma, está dando o entendimento do que é o carinho e do que não é carinho, do que as crianças não podem aceitar, do que é o abuso. E também sensibiliza os adultos para essa consciência que devem ter. Todas essas temáticas, desde o início do nosso mandato, têm nos mobilizado muito. E também, em um dos momentos que nós estivemos na Comissão da Infância e Adolescência, nós recebemos o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, que nos trouxe os dados do programa Mapear, que é um programa que foi desenvolvido em parceria com a Childhood Brasil. É um instituto muito sério que tem promovido avanços significativos na nossa sociedade, no nosso país, com projetos no combate ao abuso e exploração sexual. E o Mapear trouxe para a nossa comissão e para todos nós os dados de que o Estado do Ceará é o primeiro do Norte e Nordeste em casos de pontos críticos das nossas BRs, pontos de exploração sexual infantil e de adolescentes também. E o 5º do país. Isso é muito sério. Isso deve, sim, nos mobilizar a estar buscando entender o que tem sido feito e de que forma nós podemos alinhar o que mais pode ser feito. E, dessa forma, nós, juntamente com a comissão, planejamos a Jornada pela Infância, que foi lançada essa semana
passada lá na comissão. Essa jornada visa que nós estejamos mobilizando nos municípios que têm altos índices de notificações e de casos reais de abuso e exploração sexual. Nós estejamos mobilizando todos os atores da rede, do sistema de garantias de direito, no sentido de capacitação, mas também no sentido de alinhamento juntamente com os demais atores que estão diretamente ligados e trabalhando com as crianças e adolescentes, seja na escola, seja na saúde, seja na assistência social. Quem trabalha com criança e adolescente deve estar ciente desse papel importante que nós temos, de proteção. E eu, novamente, volto a dizer, a nossa Constituição diz que as nossas crianças e adolescentes são prioridade absoluta, que é dever da família, da sociedade e do Estado promover essa proteção. Então, precisamos estar sensíveis aos sinais dessas crianças que, muitas vezes, não sabem falar. E, infelizmente, tem dados que muito nos assustam e que nos mobilizam, sim. Há muito mais estar aqui, fazendo essa fala e trazendo essa fala para dentro dessa casa. A cada hora, em torno de 4 crianças ou adolescentes são vítimas de violência sexual no Brasil. E é absurdo a gente ter que fazer esse registro. 51% das crianças abusadas sexualmente no Brasil têm entre 1 e 5 anos de idade. Isso é muito doloroso, isso é muito absurdo. A violência está acontecendo dentro das casas, dentro das famílias. E as pessoas que devem proteger e que devem estar ali, sendo os promotores dessa proteção, do amor e da educação, muitas vezes são os que estão violando os direitos dessas crianças. Então, nós precisamos quebrar os ciclos de silêncio, romper com essas barreiras de silêncio, fazer as denúncias no Disque 100, buscar dentro do município, saber quem são esses. De Vossa Excelência, eu gostaria de ajudar. Muito obrigada, deputada. Deputada Érica, quem são esses também que devem promover essa proteção? E entender que todos nós devemos promover essa proteção. Então, o Jornada pela Infância, ele busca fazer o diagnóstico, verificar quais são os dados, porque nós sabemos que esses dados ainda são subnotificados, de nós também promovermos capacitações dentro dos municípios, e nós escolhemos o município de Caucaia para o início, porque Caucaia foi, pelo mapear, um dos municípios apontados com grande incidência, né, pelo projeto. Também, através dessa capacitação, sensibilizar todos os atores da rede, todos os envolvidos com os trabalhos com crianças e adolescentes, também formar multiplicadores de direitos, então levar capacitações para os grêmios estudantis, para os adolescentes dos NUCAS, e formar neles promotores dos direitos humanos, dar a eles o conhecimento de quais são os seus direitos e de quem são, quem dentro do município deve estar promovendo essa garantia. E alinhar com CREAS, com CRAS, com o Conselho Tutelar, com a Justiça, alinhar os fluxos dos atendimentos, alinhar para que isso ocorra, deputada Silvana, de uma forma mais integrada e eficiente, entendendo o papel de cada um nessa rede, e que eu posso dizer, é uma rede também de proteção, é uma rede de garantia de direitos. Então, a gente vai estar mobilizado nessas capacitações, nas formações de multiplicadores de direitos, de ajustamento dos fluxos, e também de educar para prevenir, levando para os nossos pequenos o entendimento do que é o carinho, do que é o abuso, do que eles podem aceitar e do que eles não devem aceitar. Eu costumo dizer, não é falar de sexo para as crianças, mas é dizer para eles o que é o toque que ele pode aceitar e o que é o toque. Ele reconhecer o toque que não é aceitável e ele dizer, não, isso não pode.
E a criança tendo essa condição, muitas vezes ela inibe o abusador. Mas a gente precisa estar unidos, articulados no combate a essas violências. Deputada Silvana. Deputada Érica, minha parte é tão somente para parabenizar Vossa Excelência, a brilhante atuação que Vossa Excelência tem tido na Comissão da Criança e do Adolescente, e trazer, e eu vejo a preocupação de Vossa Excelência de levar essa informação às pessoas. Eu até pegar uma denúncia próxima no município de Altos Honórios, que literalmente a criança de 8 anos era considerada a prostituta da cidade. Eu fiz essa denúncia aqui. O infrator está preso ainda, felizmente. Isso. Ainda está preso, que fique lá, graças de Deus. Quando mas o que é que a pessoa que me trouxe o caso denuncia? Existe uma realidade, uma mentalidade do lugar, que criança, a culpa é da criança. Elas fazem aquilo porque elas são más por essência, elas são sedutoras por essência. Então, a culpa é da criança. A sociedade, a comunidade, grande parte da comunidade dá apoio ao infrator. Então, nós precisamos, e eu peço que Vossa Excelência leve essa comissão para lá, para que seja feito um impacto nas escolas, nas igrejas. As igrejas podem e devem trabalhar esse setor, que possa levar para os postos de gasolina essa informação, porque, na realidade, nós temos a Vossa Excelência tem uma tarefa muito dura, muito pesada. Eu faço parte, como suplente da Comissão de Vossa Excelência, com muita honra, e quero ajudá-la nesse aspecto, porque eu vejo que existe uma resistência social, infelizmente, de proteger as nossas crianças. Então, campanha o mês da defesa das nossas crianças, o mês branco ou vermelho, vamos escolher aí uma cor para defender as nossas crianças e criar uma mentalidade. Aí eu defendo mais esse mês, em defesa das nossas crianças, uma cor que até o mês de combate ao suicídio. Porque o suicídio, quando você fala em suicídio e não leva assistência, não adianta só assistência de debate. Se você não levar o médico, a pessoa vai se matar. No caso da proteção à criança, não. Aí cabe a conscientização, porque aí é conscientização dos adultos no tratamento com essas crianças. Então, eu quero que Vossa Excelência, peço que Vossa Excelência leve para Cariré e Heriutaba essa campanha belíssima que Vossa Excelência está encampando nessa casa. Conte com o meu apoio, com a minha sensibilidade. Inclusive, lá, nesse mesmo município, tem uma criança de 14 anos, casada com um professor, vive maritalmente, entre aspas, com apoio da família. Então, ela começou antes de 14 anos. Eu entendo que aí já é estupro de vulnerável. Esse é o parecer da lei e o parecer também dessa parlamentar, que eu tenho certeza que comunga com o parecer de Vossa Excelência e da comissão que Vossa Excelência também preside. Então, eu digo não ao abuso das nossas crianças e vou aderir também, já estou aderindo à campanha belíssima que Vossa Excelência faz nessa casa. Muito obrigada, deputada. Se possível. Sim. Deputado Niso, por favor. Deputada Érica, eu quero aqui parabenizar Vossa Excelência por estar aqui nessa casa, nesse momento, trazendo esse assunto que é tão importante para as nossas vidas. Aqui, me somar aqui à fala da deputada doutora Silvana também, pelo trabalho que a senhora, Vossa Excelência, vem colocando à frente da Comissão da Infância e Adolescência, que Vossa Excelência ora preside. Está fazendo isso com maestria. É uma das comissões que a gente vê, eu como parlamentar, que tem a maior intensidade de trabalho, de volume aqui nessa casa. Digo isso porque eu sou membro, né, faço parte da comissão, que tem Vossa Excelência como presidenta, né. É muito importante. Eu vi aqui agora há pouco, fui ali fora, né, a convite, participar aqui, onde as meninas, eu falo assim, a Mônica, né? A mesa acrescenta mais 3 minutos, deputada. Obrigada, presidente. A Mônica e a Lia estão divulgando, né, esse livro aqui que eu adquiri, 2, vou levar para casa, para minha esposa, para minhas filhas, que são também jovens, adolescentes. E nós estamos aqui juntos nessa luta. Somos a Vossa Excelência, há outros colegas deputados dessa casa e a sociedade de modo geral que estão voltados
ao combate a esses atos terríveis que fazem aqui no Ceará, nas nossas cidades, no Brasil inteiro, mas nós estamos aqui nessa casa, trabalhando em prol do povo cearense, na defesa da proteção das nossas crianças, né? Triste quando a senhora, Vossa Excelência, cita que crianças de 1 ano a 5 anos, né, são as maiores vítimas, né, desses crimes violentos, sexual, e a grande maioria é com pessoas de dentro de casa mesmo, né? Isso é mais triste ainda, mas a gente vai enfrentar esse desafio, conte comigo. Parabéns. Muito obrigada. É preciso cada vez mais a gente ter a oportunidade e conseguir fazer essa fala e fazer essa fala com as famílias, justamente para as famílias aderirem a isso e quebrarem esse silêncio e estarem ali promovendo, sim, a proteção das crianças e não mais negligenciando essa proteção. Deputado Renato Rosendo. Deputado, obrigado. Também queria me somar aqui às demais vozes no sentido de dar centralidade ao combate à violência sexual contra a criança e adolescente. Durante muitos anos, como a senhora sabe, eu fui coordenador do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente e fui secretário-geral do Fórum Cearense de Enfrentamento à Violência Sexual. Eu tive a oportunidade de assessorar, né, a CPI que houve aqui na casa, antes de ser parlamentar, e também auxiliar pela sociedade civil a CPMI do Congresso Nacional. Lamentavelmente é endêmico, é uma realidade endêmica, ela tem raízes nessa cultura patriarcal e machista, na cultura de objetificação do corpo feminino, numa cultura adultocêntrica, ou seja, de achar que os adultos podem dispor do corpo das crianças, e nós sempre pugnamos pela ideia de que as crianças devem ter o seu direito ao desenvolvimento sexual saudável e protegido, ou seja, livre de toda e qualquer forma de violência, abuso e exploração. Para isso é necessário haver política pública. Política pública de prevenção, política pública de atendimento, política pública de mobilização, de protagonismo, de produção de conhecimento, mas, sobretudo, de defesa da vítima e de responsabilização dos agressores. Nos falta hoje um plano estadual de fato. Nos anos 2000, a nossa grande luta era para ter um plano nacional de enfrentamento à violência. Isso foi conseguido em 2000. Em 2001, o Ceará foi o primeiro estado do Brasil a ter um plano estadual de enfrentamento à violência sexual. Eu acho que muito se perdeu. Passados 20 anos, houve uma certa normalização. Felicito a Comissão de Infância e Vossa Excelência e quero me colocar à disposição para auxiliar no que for possível, tanto a Comissão de Direitos Humanos como eu próprio, a retomada dessa luta no enfrentamento ao abuso e à exploração sexual. O Ceará foi pioneiro há 20 anos atrás, o Ceará pode voltar a ser pioneiro, né, na produção de políticas públicas de prevenção, atendimento e responsabilização. Eu quero me colocar à disposição de Vossa Excelência. Muito obrigada, deputado. Aceito. Eu acredito que precisamos de mais mobilizadores, sim, e tenho certeza de seu compromisso com essa causa. E, antes de finalizar, eu gostaria só de pedir um minutinho só. Antes de finalizar o discurso, eu queria convidar todos aqui presentes para a audiência pública, que vai debater o Pacto pela Aprendizagem Profissional. O debate vai acontecer amanhã, aqui nessa casa, no Complexo de Comissões Técnicas, às 14h30. Né? O doutor Antônio Lima, procurador do Ministério do Trabalho, nos procurou para promover essa audiência pública e para a gente falar sobre os desafios, né, que os jovens têm a enfrentar na nossa sociedade com relação a essa pauta, né, da aprendizagem, enfim, de toda a dificuldade que eles têm, né, pela cobrança que existe das empresas de uma forma geral por capacitação e que esses jovens estão imersos em muitas vulnerabilidades. E registrada entre os adolescentes em situação de trabalho no Ceará, 82% tem entre 14 e 18 anos. Então, amanhã, às 14h30, no Complexo de Comissões. Muito obrigada, era só isso, senhor presidente.